Você não deveria nem estar aqui. Esse lugar não é para gente como você. As palavras cortaram o ar como uma lâmina fria. Helena Andrade congelou, segurando firme a bandeja de drinks que tremia ligeiramente entre os dedos. Era tarde, quase meia-noite, e o salão envidraçado do miradouro alto do Tejo brilhava com luzes douradas e risadas de gente rica. Lá fora, Lisboa respirava entre ondas e vento. Lá dentro, apenas orgulho e perfume caro. Ela não esperava ser tratada bem, naquela festa menos. Mas também não esperava isso. O homem que acabara de Rumilha, ele era Afonso Balen, o investidor mais temido do país, dono de hotéis vinícolas e uma arrogância que parecia inabalável. Terno escuro, impecável, relógio milionário, olhar de quem estava sempre acima de todos. Helena respirou fundo, tentando manter o controle. Desculpe, senhor, eu só estou fazendo o meu trabalho. Afonso nem olhou para ela, apenas levantou o copo como se ela fosse invisível. E faça direito então. Atrás dele, alguns convidados riram. Um deles sussurrou, alto o suficiente para todos ouvirem. Daqui a pouco, ela derrama vinho no terno dele. Gente assim não sabe nem segurar uma bandeja. A gargalhada veio imediata e doeu. Helena sentiu a garganta queimar, mas moveu-se com a dignidade silenciosa de quem já havia aprendido a respeitar a si mesma quando ninguém mais respeitava. Ela nunca imaginaria que aquela humilhação iria cruzar seu destino com o de Afonso de um jeito cruel e inesperado, e que, por trás daquele homem frio, havia um pai desesperado e uma criança que devia a vida justamente à garçonete que ele acabara de menosprezar. Mas naquela noite, nada disso parecia possível. Helena era apenas uma trabalhadora exausta e Afonso apenas um arrogante incapaz de enxergar a humanidade em alguém que servia bandejas. A festa seguia com música alta, gargalhadas afiadas e taças tilintando. Helena tentou se afastar, mas o destino decidiu brincar com ela enquanto atravessava o salão. Alguém esbarrou no braço dela, a bandeja inclinou, o vinho tinto voou, e o destino escolheu exatamente o pior lugar para cair, no terno impecável de Afonso. O silêncio caiu como uma bomba. Ele virou-se devagar, olhos carregados de fúria contida. Você... só podia ser você, Helena tentou explicar. Foi um acidente, senhor, acidente? Afonso deu uma risada seca. Claro, para quem vive tropeçando na própria vida, tudo é acidente, não é? Os convidados observavam ávidos por drama. Um deles filmava discretamente, outro já murmurava, ela vai ser despedida. Aposto, Afonso aproximou-se, tão perto que ela sentiu o cheiro de seu perfume caro. Está despedida, saia da minha vista. E foi naquele instante, com o coração apertado e a alma ferida, que Helena tomou a pior decisão da noite. Eu não vou a lugar nenhum. O quê? Ele disse, surpreso. Eu tenho dignidade, algo que aparentemente o senhor perdeu no caminho. Os convidados prenderam a respiração. Era a primeira vez que alguém enfrentava Afonso Valença menos e de cabeça erguida. Ele apertou o maxilar. Seguran? Tira daqui. Na rua o vento frio bateu no rosto de Helena como um tapa da realidade. Desempregada, humilhada e ainda sem saber que, dentro daquele mesmo salão, Afonso havia acabado de receber uma ligação do hospital. Senhor Valença, o estado de sua filha piorou. Precisa vir imediatamente. Naquela noite, dois mundos quebrados caminharam. Ela salvou a minha filha e eu nem sabia o nome dela. Afonso saiu às pressas da festa, ainda irritado pela confusão com a garçonete, mas algo mais urgente consumia sua mente. O telefone continuava vibrando no bolso. Era o número do hospital. De novo, ele correu pelo estacionamento, entrou no carro e arrancou com velocidade perigosa pelas ruas de Lisboa. A arrogância habitual desaparecera menos. Só restava o medo cravado no peito de um pai
Clara, sua filha de 8 anos, estava internada havia semanas. Uma doença rara, agressiva, imprevisível, tratamentos experimentais, médicos renomados, clínicas caríssimas, nada parecia suficiente para um homem que controlava o mercado. Era quase insuportável admitir que não conseguia controlar o destino da própria filha quando chegou ao hospital. A médica veio de imediato, Sr. Valença. A febre não baixa, estamos fazendo tudo o que podemos. Afonso passou a mão pelo rosto, cansado. Eu quero ver a minha filha. Quando entrou no quarto, a menina estava pequena demais naquele leito enorme, pálida demais, tranquila demais para alguém que deveria estar brincando ao ar livre, papá. Ela sussurrou. O coração dele quase quebrou. Estou aqui, meu amor. Não vou sair daqui. Ele a abraçou com cuidado, o rosto perdido nos cabelos dela, e por um instante o mundo todo ficou em silêncio. Horas depois, já de madrugada, Clara finalmente dormiu. Afonso saiu do quarto e sentou-se no corredor vazio, exausto, com a cabeça entre as mãos. Foi então que ouviu 2 enfermeiras conversando. A doadora anônima salvou a menina. Sabia? Sim, a transfusão foi no momento certo. Se não fosse aquela mulher, ela não estaria viva agora, mas quem será? Ninguém sabe o nome, só que ela era jovem e trabalhava em eventos. Afonso congelou. Doadora? Jovem, trabalhava em eventos? Os pensamentos dele voltaram instantaneamente para a garçonete que ele havia humilhado poucas horas antes. O rosto dela, o olhar ferido, a bandeja tremendo nas mãos. Não, impossível, era só uma coincidência. Tinha de ser, mas o destino já começava a apertar o cerco. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Helena caminhava pela rua vazia, abraçando o casaco fino para se proteger do vento frio do Tejo. Ela não chorava. Chorar era um luxo ao qual a vida já a tinha acostumado a renunciar. A humilhação ainda queimava, mas havia algo pior. O medo de não conseguir pagar o aluguel mês seguinte. Ela entrou no pequeno apartamento que dividia com uma amiga e largou a bolsa no chão. Quando ligou a luz, viu um envelope sobre a mesa. Remetente, Hospital Santa Isabel. O coração dela parou por um instante. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta agradecendo pela doação emergencial feita semanas atrás. A transfusão que salvou uma criança teria sido impossível sem a sua generosidade. Helena fechou os olhos. Ela lembrava daquele dia, do telefonema desesperado do hospital, do pedido urgente por sangue de um tipo raro, o mesmo tipo que ela tinha, do dinheiro que não tinha para doar. Mas o tempo que deu mesmo assim, lembrava até da criança sendo levada às pressas, uma menina frágil, com olhos assustados. Mas ela não sabia que aquela criança era filha do homem que a havia humilhado. O destino, às vezes, escreve ironias com tinta muito grossa. Dias se passaram. Helena, agora desempregada, procurava trabalho em cafés, hotéis, lojas pequenas, mas nada. Até que, uma tarde, recebeu um telefonema inesperado. Senhora Helena Andrade? Sim, sou eu. Aqui é do Hospital Santa Isabel. Precisamos que a senhora venha até aqui. É urgente. O coração dela acelerou. Aconteceu alguma coisa? Apenas venha. Alguém quer falar consigo. Do outro lado, o silêncio. Do lado dela, o medo. Quando Helena chegou ao hospital, uma enfermeira a conduziu pelo corredor. Ela não sabia o que esperar, mas não esperava isso. Afonso Balen estava lá, de pé, sozinho, com o olhar que ela nunca tinha visto antes. Não havia arrogância nem poder, apenas vulnerabilidade. Quando os olhos dele se encontraram, o mundo pareceu prender a respiração. Senhora Helena menos, disse ele, com a voz baixa demais para um homem acostumado a mandar. Preciso falar consigo. Helena engoliu em seco. O que o senhor quer comigo agora? Afonso, eu humilhei a mulher
que salvou a vida da minha filha. Helena não acreditou no que ouviu. A frase ecoou pelos corredores brancos do hospital, pesada demais para caber no mundo deles. Assim, ela perguntou, a voz quase inaudível. Afonso fechou os olhos, como se admitir aquilo custasse mais do que qualquer fortuna que possuísse. A transfusão de emergência. O sangue raro. Os médicos disseram que foi você. Helena segurou a beira da cadeira para não perder o equilíbrio. Em nenhum momento ela imaginara que a menina frágil que vira semanas antes fosse filha do homem que havia destruído sua dignidade numa festa poucas noites atrás. Eu não fiz por si. Senhor Balen. Ah, respondeu ela, firme. Fiz por uma criança. Ele assentiu lentamente. Eu sei e mesmo assim eu lhe devo a vida da pessoa mais importante deste mundo para mim. Silêncio. Mas não era um silêncio leve. Era um silêncio cheio de cortes. Cheio de tudo que ele disse e do que não disse naquela noite de humilhação. Afonso respirou fundo, tentando alinhar pensamentos que continuavam a se chocar como ondas contra rochas. Helena, eu preciso pedir desculpa por me despedir, por me humilhar, por rir de mim na frente de estranhos. O rosto dele desabou. Por tudo, ela desviou o olhar. Naquele momento, não havia ódio nos olhos dela. Havia cansaço, havia ferida, havia uma vida feita de remendos, onde cada humilhação deixava marca. Afonso engoliu em seco. Ele, acostumado a ser temido, agora tinha medo dela. Eu sei que não tenho desculpa a menos, disse ele, mas quero fazer o que for preciso para reparar isso. Helena soltou uma risada curta, amarga. Reparar? Acha que um pedido de desculpa apaga o que fez. Acha que dinheiro resolve tudo? Ele recuou como se tivesse levado um tapa invisível, não menos admitiu. Acho, mas quero tentar por ela. Clara, a menina, a única ponte possível entre eles, a sua filha. Helena respirou fundo. Ela está bem? Afonso ergueu o rosto, surpreso com a preocupação sincera. Está estável agora, ainda frágil, mas reagiu bem ao tratamento. Os olhos dele marejaram, mas ele não deixou as lágrimas caírem. Homens como ele foram ensinados a chorar por dentro. Posso vê-la? Helena perguntou. Afonso hesitou. Por orgulho, por medo ou por vergonha? No fim, apenas assentiu. Eles entraram juntos no quarto. Clara estava acordada, abraçando um pequeno peluche. Quando viu o pai, abriu um sorriso fraco. Mas quando viu Helena, algo iluminou o rosto da menina. Papá, é a senhora do dia da agulha. Helena engasgou. Nunca tinha ouvido aquilo, nunca soube que a menina tinha visto. Você lembra de mim, querida? Helena perguntou, ajoelhando-se ao lado da cama. Lembro. Você segurou a minha mão. Eu estava assustada. Afonso arregalou os olhos. Helena também, porque isso ele não sabia. A menina continuou, com aquela sinceridade que só crianças possuem. E você disse que tudo ia ficar bem e ficou. Helena levou a mão ao rosto, emocionada, e Afonso sentiu orgulho e bora de vez. A mulher que ele desprezou tinha sido a única pessoa a estar com sua filha nos minutos mais críticos da vida dela. Enquanto ele estava numa festa, rindo, bebendo, exibindo poder falso, a culpa caiu sobre ele como um prédio inteiro desmoronando quando saíram do quarto. Afonso já não era o mesmo homem. Helena menos, disse ele. Com a voz embargada menos, eu fui um covarde. Ela cruzou os braços. Não gostava de ver homens fortes quebrando na sua frente. Isso sempre a deixava vulnerável. Não precisa dizer mais, nada menos, respondeu. Mas ele precisava. Preciso sim. Você devolveu a vida à minha filha. E como eu retribuí? Com humilhação, com desprezo. A voz dele falhou.
eu devo-lhe um pedido de perdão. E mais do que isso, devo-lhe respeito algo que não lhe dei naquela noite. Helena não disse nada, porque não havia nada a dizer e porque o perdão ainda estava muito longe. No dia seguinte, Afonso tomou uma decisão, algo inédito para alguém como ele. Vou trazê-la de volta. Nem que tenha de remodelar a empresa inteira para merecer isso. E ligou para o restaurante, falou com gerentes, ofereceu condições melhores, indenização, nova posição. Mas Helena recusou todas. Não quero o seu dinheiro. Não é sobre dinheiro, ele insistiu. É sobre reconhecer que ninguém tem o direito de pisar em você. Ela respirou fundo. E o senhor só percebe isso agora que precisa de mim? Afonso ouviu e sentiu o golpe, talvez o golpe mais merecido da sua vida, mas ainda não era suficiente para fazê-lo desistir. Enquanto isso, nas redes sociais da empresa, um vídeo começou a circular, aquele da festa, a humilha o vinho no terno, as risadas. O momento em que Afonso apontava o dedo para ela, o vídeo não era claro, mas suficiente para a opinião pública virar de empresário brilhante para vilão arrogante e o pior. Afonso sabia que tinha merecido cada crítica, a reputação desabava. Os acionistas pressionavam, jornais escreviam manchetes ácidas e ele, pela primeira vez na vida, percebeu o quanto era pequeno, o quanto tinha sido cruel, o quanto precisava mudar, não por ele, mas pela menina no hospital e pela mulher que ele feriu sem motivo naquela noite. Afonso bateu à porta do pequeno apartamento de Helena. Ela abriu, estava cansada com o cabelo preso de forma apressada, mas com a mesma dignidade e calma que sempre teve. O que faz aqui? Ele inspirou profundamente. Eu estou aqui para pedir que me deixe tentar ser uma pessoa melhor. Por quê? Ela perguntou, desconfiada. Porque você salvou a única pessoa que eu amo neste mundo. Eu destruí a única coisa que você tinha naquele momento. Seu trabalho e sua dignidade. A voz dele falhou, a sinceridade vazou pelas fissuras. Por favor, deixe-me reparar isso. De algum jeito, Helena o observou por longos segundos e finalmente respondeu. Não quero reparar. Se alguém aqui ainda acha que ela não merece respeito, então não merece trabalhar comigo. Essa frase explodiu dentro do salão de conferências como um trovão seco. Afonso Valença estava de pé, diante de diretores, jornalistas, acionistas e câmeras de televisão. E pela primeira vez na vida, não era o milionário arrogante que todos conheciam. Era apenas um pai e um homem tentando ser digno da mulher que tinha ferido. Mas para chegar até ali, muita coisa teve de acontecer. Depois de semanas de tentativas falhadas para reparar o que tinha feito, Afonso percebeu que não podia comprar perdão, tinha de merecê-lo. Ele passou a visitar Clara todos os dias, mas agora com um coração diferente. E, todas as vezes que Helena aparecia no hospital, Afonso sentia que precisava fazer mais. Uma tarde, quando Helena entrou, Clara sorriu como se visse o sol nascer. Helena, olha, eu desenhei você, o papai e eu na praia. O papel colorido tinha 3 figuras desajeitadas de mãos dadas. Helena segurou o desenho com delicadeza. O coração dela derreteu pelas bordas. Afonso observou a cena em silêncio. E foi ali que entendeu. A mulher que ele magoou não era apenas a doadora anônima. Era a única pessoa que Clara verdadeiramente confiava além dele. Dias depois, Helena recebeu uma ligação inesperada, senhora Helena. Sou eu, Afonso. Preciso pedir mais 1 minuto do seu tempo. Já nos vimos tempo suficiente, acha não? Ela respondeu. Cansada, só venha ao meu escritório amanhã. Por favor, por Clara. Isso a fez hesitar. Ela nunca conseguia dizer não quando Clara estava no meio. Na manhã seguinte, Helena chegou ao edifício da Valença Corp. Os olhares foram imediatos, alguns de espanto.
outros de julgamento. Ela entrou no salão de conferências e congelou. Uma enorme tela exibia o vídeo da festa, a humilhação, o vinho derramado, as risadas, a voz de Afonso mandando ter lá dali. Helena sentiu o sangue sumir do rosto. O que é isso? Ela perguntou. Tensa. Afonso deu um passo à frente. É o que eu fui, e o que jamais quero ser novamente. O silêncio era absoluto. Ele respirou fundo e encarou a plateia. Aquela noite. Eu humilhei uma mulher inocente. Uma mulher trabalhadora, uma mulher que dias antes tinha salvado a vida da minha filha. Enquanto eu sequer sabia, alguns diretores cochicharam, chocados. E pior menos, continuou ele, eu só descobri a verdade quando a minha filha acordou e disse: Papá, a senhora que segurou a minha mão está aqui? Helena sentiu os olhos arderem. Afonso virou-se para ela. Helena Andrade. Ele parou. Por um instante, o milionário desapareceu. Restou apenas o homem. Eu lhe devo mais do que desculpas. Eu lhe devo respeito, dignidade e gratidão eterna. Ele olhou para a plateia e se alguém aqui tem coragem de olhar nos olhos dela e dizer que ela não merece isso, que diga agora. Silêncio. Ninguém disse nada. Então é isso menos, concluiu Afonso. A partir de hoje, Helena Andrade terá lugar nesta empresa, se assim desejar. Não como garçonete, não como empregada de eventos, mas como alguém que representa o que esta empresa deveria ser humana. Helena recuou um passo. Eu não sei se quero trabalhar aqui. Afonso sorriu com tristeza. Eu sei, mas precisava que o mundo soubesse que eu estava errado. Gevok estava acima de todos nós naquela noite. Após a apresentação, Helena tentou sair discretamente, mas Afonso correu atrás dela. Helena, espera. Ela não se virou. O senhor já fez o suficiente? O fiz. Se não reparar a última parte, ela se virou finalmente. Qual parte? Ele respirou fundo, como quem salta de um penhasco aquela MQ. Eu te feri mais do que qualquer vídeo mostra. Helena baixou os olhos. Não precisa disso, Afonso. Eu não quero a sua culpa. Não é culpa. Ele se aproximou. Gratidão. Outra coisa que eu ainda estou aprendendo a dizer. Helena respirou fundo. A sua filha é especial e merece alguém melhor. Afonso sorriu de canto. Ela merece você por perto. Ela pergunta de você todos os dias. O coração de Helena bateu forte o suficiente para doer? Eu não sei se consigo. Ela murmurou. Ele deu um passo à frente. Eu também não sabia que conseguia até te conhecer. Helena olhou para ele e pela primeira vez, sem raiva, sem mágoa, sem medo, ela viu o homem por trás do milionário. No domingo seguinte, Clara teve alta. Afonso insistiu para que Helena estivesse lá. Quando a menina saiu do hospital, correu para os braços dela. Helena, papá disse que hoje vamos todos tomar gelado. Helena sorriu, emocionada. Disse, foi. Afonso encolheu os ombros, tímido. As ordens dela são lei. Os três caminharam juntos pelas ruas iluminadas de Lisboa. Clara nomeou, segurando a mão de cada um, como se já soubesse o que o destino andava escrevendo. Em frente ao Tejo, Clara adormeceu no colo de Helena. Afonso olhou para elas. Duas metades daquilo que ele nunca soube que precisava. Helena. Ele disse, com a voz baixa. Ela ergueu os olhos. Obrigado por salvar a minha filha. Helena abriu um sorriso leve. Obrigada por aprender a ser humano. Afonso riu, emocionado. E se eu quiser continuar a aprender contigo? Helena não respondeu de imediato, mas a forma como encostou a cabeça no ombro dele foi resposta suficiente. Eu humilhei a mulher errada e ela me ensinou a ser o homem certo. E assim, sem fogos de artifício,